Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós de volta, então, para darmos continuidade à nossa matéria de direito penal. Nós estamos falando da tentativa, estamos falando do crime consumado. Falamos já sobre uma introdução, introduzimos o tema, aliás, estou para dizer que a introdução é o principal, é o núcleo da nossa aula, o que vem agora vem de arrasto. Falamos também sobre a natureza jurídica de norma de extensão e agora nós vamos falar de um tema um pouquinho mais teórico, mas que é de suma importância para entender inclusive um pouquinho também da razão de punir os crimes tentados. Podia muito bem, o legislador entender que devia ser punível somente os crimes consumados, mas vocês vão de convir comigo que punir somente crime consumado geraria muita injustiça. Principalmente se a gente pensar nos crimes dolosos contra a vida, como o homicídio, por exemplo. Quer dizer que o sujeito tenta matar, deixa o sujeito paraplégico e não seria punido. Então a gente sabe que no Brasil, uma coisa nós temos que ter em mente na vida prática e na prova. No Brasil, pune-se a tentativa. Todavia, é preciso explicar por que se pune. E para isso existem as... Sim, isso mesmo. Teorias sobre a punibilidade da tentativa. Aqui está. Teorias sobre a punibilidade da tentativa. Querem que eu adiante o número? Eu adianto o número para vocês. São 4 teorias. E eu também já adianto outra coisa. O nosso Código Penal brasileiro e o direito penal brasileiro adotou uma. Então nós temos que conhecer as 4. Nós não temos escolha. Nós temos que conhecer as 4. Por que motivo? Porque a banca pode perguntar, a teoria adotada para a tentativa é tal, certo ou errado? Ou então é A, B, C, D, E. Tem que saber. A primeira, chamada teoria subjetiva. Vai que em prova venha o seu sinônimo teoria realística. Ou ainda venha com outro nome. Aliás, realística não. Desculpem, por Deus. Voluntarística. Ou ainda monista. Aqui está. Bom, o que diz essa teoria? Por que se pune a tentativa com base nessa teoria? Porque para quem defende essa teoria, o agente é punido com base na sua intenção. Aqui está. Ou seja, meus amigos, essa teoria se ocupa com a vontade criminosa. com a vontade criminosa
exclusivamente. Então, para essa teoria aqui, tendo um desvalor da conduta, nós já teríamos uma tentativa punível. Pouco importa o desvalor do resultado, o que importa é a vontade criminosa. Essa teoria é adotada pelo direito penal brasileiro? Não. E por que que não, pessoal? Porque se já é motivo, já é razão de ser punir pela vontade criminosa, certo? Intencional, o primeiro ato externo já permitiria punição. Então essa teoria aqui, ela engloba preparação e execução. Ela engloba preparação e execução, tá aí. Se deram conta? Ou seja, se a nossa teoria fosse a teoria subjetiva, o artigo 14, inciso 2, esse aqui, ele diria tentado quando iniciada a preparação ou execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então aqui, amigos, seria permitido a punição dos atos preparatórios. Como não se permite, a nossa teoria não é essa. Segunda teoria, letra B, chamada de teoria sintomática. Teoria sintomática, que nome legal, né? Essa teoria, meus amigos, ela é oriunda da escola positiva. Por que eu coloquei o nome da escola? Por que eu estou envolvendo criminologia aqui? Porque é a escola famosa de Ferri e também de Lombroso. Quem já estudou, teve a oportunidade de estudar criminologia, com certeza estudou Cesare Lombroso e a sua famosa teoria lombrosiana, o chamado criminoso nato. Sabe qual era a teoria dele? Foi muito levada a sério, por muitos anos ela foi aplicada. Para Lombroso existia uma figura que era a figura do criminoso nato. E o criminoso nato, meus amigos, tu conseguiria distingui-lo, saber quem ele é, pelos seus traços anatômicos, pela sua estrutura corporal, pelo formato do nariz, pela forma com que o queixo se expandia, se apresentava, a forma do sorrir, o jeito dos olhos, o tamanho das orelhas. Então, Lombroso, ele conseguia ver o panorama através da face, através da aparência. E ele tinha o poder, e ele, pela sua teoria, ele tinha a capacidade de determinar se um indivíduo criminoso ele conseguiria se regenerar ou não. E essas pessoas que teriam os traços lombrosianos, essas pessoas seriam irrecuperáveis, porque faria parte da sua estrutura anatômica e genética o crime. Essas pessoas não mereceriam de forma nenhuma voltar ao convívio social. Na verdade, para Lombroso, o objetivo de uma punição não era em nenhum momento ressocializar.
Porque no momento que o indivíduo cometia um delito, um crime, não se deveria dar a atenção para ele, se deveria voltar os olhos para a sociedade. E esse indivíduo, se ele fosse colocado em liberdade, ele só poderia ter esse benefício se ficasse efetivamente demonstrado que ele não fosse mais perigoso. Então, amigos, para Lombroso, a pena podia durar a vida inteira. Enquanto houvesse periculosidade, certo? O indivíduo tinha que ficar preso. Alguns era dispensado, inclusive, que se teste a periculosidade. Aqueles que teriam os traços lombrosianos, esses eram irrecuperáveis. Ou seja, esses não haveria em momento algum ausência de perigo, o convívio deles na sociedade. Logo, essa teoria sintomática, certo? Ela entende a punição em razão do que, então? Sustenta a punição em razão da periculosidade do agente. Aquele que consuma um crime para Lombroso é perigoso. E aquele que tenta cometer um crime é perigoso também. Óbvio. O que essa teoria tem em comum com a subjetiva? Essas duas teorias, e é por isso que elas têm uma natureza subjetiva, elas englobam preparação e execução. Então, se porventura, meus amigos, se porventura eu tenho um desejo de matar o Pedro e eu saio aqui do estúdio com uma faca em punho, chego no portão e a polícia me pega, para essas duas teorias eu poderia ser punido por tentativa de homicídio. Aqui, porque eu teria um desvalor na vontade, a minha intenção. Aqui, pelo grau de periculosidade que eu proporciono no momento que eu saio com essa faca. Se deram conta? Essas são as teorias iniciais. Nós temos outras duas. Eu vou botar elas agora aqui. Vamos lá. Terceira teoria, número 3, letra C. Acreditam que eu esqueci qual é a cor que eu estava usando? Por via das dúvidas, eu vou usar o azul aqui. Teoria objetiva, que também é chamada de teoria realística, ou dualista. Pode vir na prova de alguma dessas formas. Bom, amigos, essa teoria ela é um pouquinho mais consciente.
certo? Por quê? Porque ela diz uma coisa muito interessante, e eu vou ser bem direto colocando a frase aqui no quadro. A tentativa é punível em face do perigo proporcionado ao bem jurídico tutelado pela lei penal. Vamos botar aqui para completar, né? Ao bem jurídico tutelado pela lei penal. Ou seja, essa teoria, ela defende a ideia de que toda vez que a gente tem a tentativa de um crime, tá? Toda vez que a gente tem uma tentativa, é porque o bem jurídico foi colocado ao perigo, foi colocado em ameaça. Ou seja, tudo bem que não consumou, tudo bem que não alcançou a sua definição legal com todos os elementos. Não houve, por exemplo, um homicídio consumado. Mas uma coisa é certa. Toda vez que o bem jurídico, aquilo que o direito penal protege para nós, é colocado pelo menos em ameaça, é preciso que o Estado venha e coloque aqui os braços do Leviatã sobre a conduta. É preciso que ocorra aqui, meus amigos, a retribuição estatal. Por que essa teoria é chamada de objetiva? Ela é objetiva, amigos, porque ela não visa punir preparação. Eu acho que era em vermelho que eu escrevi aqui. Agora já foi. Aqui está. Não visa punir a preparação. Não. Essa teoria aqui, meus amigos, ela pune a partir da execução. Certo? E por que leva o nome também de realística? Porque a gente se depara com a realidade para punir. E por que dualista, pessoal? Porque ela avança no campo da execução e não gerando a consumação. E um detalhe importante, pessoal, ela também é dualista porque a punição, certo, leva em conta tanto a tentativa quanto a consumação, porém, para essa teoria, a punição, a tentativa, tem que receber punição inferior ao crime consumado. Aí está. Certo? Por quê, pessoal? Porque não atingiu o bem jurídico da forma mais grave. Atingiu o bem jurídico da forma menos grave. Então, em virtude da realidade, tem que ter uma pena menor. Ok? Teoria objetiva, realística ou dualista. E, por fim, nós temos uma quarta teoria,
chamada teoria da impressão também conhecida como teoria objetivo subjetiva. Aqui está. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber dessa teoria. Essa teoria, ela surge para pôr um limite. Ela limita a teoria subjetiva, porque tem que ter fim, né? Tem que ter um fim, aquela linha infinita de atos preparatórios. Então essa teoria faz isso, ela põe um limite à teoria subjetiva. Ou seja, não é sempre que a tentativa vai ser punida. Ela somente vai ser punida, meus amigos, a tentativa, quando ferir a confiança, fere a confiança no ordenamento normativo e o sentimento de segurança jurídica. Fere a confiança no ordenamento normativo e o sentimento da segurança jurídica. Ou seja, no momento que adentra numa execução, ele não visa punir a preparação também, entra na execução e ferir a vigência, a confiança que as pessoas têm nas normas, a punição é a mesma do crime consumado. Fere o sentimento de segurança que a sociedade tem, a punição é a mesma do crime consumado. Então aqui eu boto assim, ó, para ficar melhor. Punição tentativa igual consumação. Interessante, né? Teoria subjetiva, pune-se preparação e execução. Teoria sintomática, pune preparação e execução. Teoria objetiva, pune-se a execução, não pune preparação. Teoria, mas tem que receber punição inferior à consumação. Teoria da impressão, pune-se só a execução, mas tentativa e consumação recebem a mesma punição. O fato, meus amigos, é que uma dessas teorias é adotada pelo nosso Código Penal. Nós vamos saber qual é quando a gente pegar o artigo 14. Venham comigo. O 14 diz: crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ok? Aí, a gente vai ver que tem um parágrafo único que fala da tentativa. Bom, se fala não se pune a tentativa quando iniciada a execução, eu já mato as duas teorias de cima. A teoria subjetiva não pode ser. A teoria sintomática não pode ser, porque essas duas permitem a punição por preparação e aqui não. Agora,
Agora fica fácil. Se a tentativa tem pena menor que a consumação, a nossa teoria é a objetiva. Se as penas forem iguais, a nossa teoria é da impressão. Vamos ver. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Até aqui, teoria da impressão. Mas olha agora. Ué? Qual é que foi? Por algum motivo, não está vindo, mas enfim, diminuída de 1 a 2/3. Então vejam, percebam, amigos, que a pena da tentativa, ela vai ser inferior, ela vai ser menor à do crime consumado, de 1 a 2/3. Logo, a teoria adotada no Brasil está aqui. É a teoria objetiva. Artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Todavia, isso é regra geral. Que naba, né? Isso é regra geral. Se eu digo regra geral, é porque existe exceção. E como é que eu sei que tem exceção? Porque o parágrafo único começa dizendo: salvo disposição em contrário. Ou seja, vai ter situação que a pena vai ser a mesma. Então, excepcionalmente, nós vamos ter a teoria objetivo-subjetiva, a teoria da impressão. E que casos são esses? Que nós vamos ter a letra D. São os chamados crimes de atentado ou de empreendimento. Crimes de atentado ou de empreendimento. O que são esses crimes de atentado ou de empreendimento? São crimes, amigos, que na própria lei, no próprio tipo penal, já está dito que tentar já é a consumação do crime. Todos os crimes são punidos na forma consumada. Aí eu preciso pegar o artigo 14, inciso 2, para fazer a adequação típica. Mas tem crimes chamados de atentado ou de empreendimento em que o tentar já está no tipo penal incriminador e já é crime consumado. Um exemplo é o artigo 352. Artigo 352, vamos dar uma olhadinha nele. (352) É lá no finalzinho, né? Cheguei. É o crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Olha o que diz. Deixa eu ver se a caneta vai funcionar. Ué. Girando, girando. Escureceu tudo, cara. Bom, enquanto não volta, voltou. O crime é de evasão mediante violência contra a pessoa. Ok? Aí diz assim, evadir-se. O que quer dizer evadir-se? Evadir-se é fugir. Então, evadir ou...
ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Se deram conta? Aqui, no homicídio, não está lá assim, matar ou tentar matar alguém. Não, é matar alguém. Se o indivíduo tentar matar, teoria objetiva, pune-se o crime com a pena do crime consumado, reduzida de 1 a 2/3. Aqui, se o indivíduo fugir usando violência, é 3 meses a 1 ano. E se ele tentar fugir usando violência, é 3 meses a 1 ano também. A teoria aqui é a teoria da impressão, teoria objetivo-subjetiva. Toda vez que tivermos crimes de atentado ou de empreendimento, essa é a teoria que vai ser aplicada. Certinho? Vencemos também as teorias. Encerramos aqui então mais um item, meus amigos. Agora é a hora do cafezinho. Agora é hora de dar aquela relaxada e seguimos no próximo bloco, na próxima aula. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.